Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechou e nesse episódio eu converso com Pedro Lacasse, montanhista, empresário do mercado outdoor e um dos idealizadores do Gear Tips Outdoor. Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X. Pedro, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no On The Rocks. Cara, é um prazer estar te recebendo no podcast. Você é um cara que está muito ativo nas redes, né, com um monte de projetos. Nada, o prazer é meu estar aqui com você. Já tivemos algumas lives comigo, né? Ou seja, lá tanto na Deuter quanto no Gear Tips. Agora é um prazer estar aqui com você no On The Rocks. Nossa, mas hoje nós vamos mudar esse foco, né, Pedro? Vamos não só falar de montanha, mas de projeto, de uma grande incógnita que é para o escalador, para o montanhista, às vezes, que é esse lado do empresário, né, cara? E você é uma pessoa que, empreendeu muito no mercado outdoor brasileiro, em vários segmentos. Pedro, tem oficial dealer de várias marcas muito, muito grandes, representativas no mercado internacional, trouxe para o Brasil de uma forma bastante pioneira. Pedro, esse papo vai ser muito legal e vai ser muito esclarecedor para o montanhista, para o escalador, que é o consumidor dos produtos que você traz. Então, muito legal ter essa possibilidade de trocar uma ideia com uma pessoa que empreende da forma que você faz no Brasil. Pedro, vamos começar como todos os outros entrevistados, você falando como que você entrou nesse universo do montanhismo, Pedro, porque não foi empreendendo, né? Você primeiro... Bom, é verdade, não foi empreendendo. Os empreendimentos vieram um pouco depois, não muito tempo depois. Na prática, sim, se eu for pensar bem lá atrás como é que eu entrei, na realidade, assim, eu sempre ouvia muita história do meu avô em relação a... Ele morava aí no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, né, a infância dele. O pai dele, ou seja, o meu bisavô, era chefe escoteiro e etc. E naquela época tinha muito aquela questão das caçadas, mas não como hoje, né? Ou seja, era uma parte realmente que as pessoas faziam e acampavam, ou seja, eu ia acampar. Então ele me contava muito essas histórias dos acampamentos que tinha aquela história de caçada junto sempre. Aquilo sempre me despertou o interesse, não a caçada, mas o acampamento em si. Né? Isso desde pequeno. Então, assim, eu diria que talvez essa minha vontade de fazer atividades ao ar livre tenha vindo daí. Né? E desde, sei lá, uns 12, 13 anos, eu ia para a Serra da Bocaina, né? E, enfim, não era tão trilha ou, enfim, caminhadas, etc., mas era um convívio com a natureza. E comecei realmente a praticar atividade ao ar livre. Eu comecei fazendo, na verdade, um curso de escalada em rocha, no Rio de Janeiro, e isso foi lá para 1990, alguma coisa assim. Finalzinho dos anos 80, iniciozinho dos anos 90, né? E aí, na realidade, eu comecei depois a fazer outras caminhadas por aqui, localmente, Floresta da Tijuca e etc, etc. E aos poucos comecei a ir para outros lugares, Itatiaia, né? Assim, ir para um pouco mais longe. E, enfim, sempre gostei mais da caminhada, fiz escalada durante um tempo, mas acabei gostando mais dessa parte da caminhada e, enfim, acampar, caminhar, enfim, atividades dessa forma. Outras coisas também, rafting, né? Outras atividades ao ar livre. E aí, ou seja, então isso foi quando eu comecei a fazer atividades não profissionalmente falando. E em 98 eu já conhecia o Kiko há alguns, sei lá, um ano ou dois, a gente já escalava. E aí a gente teve a ideia, na verdade ele me chamou para fazer uma revista de escalada. Né? Isso em 97, talvez, alguma coisa assim. E a gente até fez a primeira boneca, chamava Parede, escalada, esporte de montanha, alguma coisa assim. Era Parede o nome do negócio, né, da revista. A gente fez a primeira boneca toda pronta, ficou bem legal. E aí a gente foi atrás de
anúncio, não conseguimos nenhum. Bom, será que isso aqui não vai dar certo? Então, a gente acabou transformando essa ideia numa escola de escalada barra agência, operadora de turismo de aventura. Mas isso era um trabalho paralelo, porque na época eu trabalhava no White Martins, né? Minha formação é engenharia química, e aí, mais final de semana, a gente começou a fazer essas atividades ao ar livre, guiar as pessoas, tinha um curso de escalada e etc. Né? E isso foi aos pouquinhos crescendo. Mas, de novo, sempre em paralelo. Ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho. E aí, assim, as ideias acabam surgindo até a partir disso, né? Porque eu trabalhava na área de segurança, saúde e meio ambiente, lá na White Martins. Então, desenvolvi programas de reciclagem, higiene ocupacional e etc. E tinha muito contato com a parte de prevenção de acidentes. E aí, talvez você lembre disso, lembra que eu criei também, lá naquela época, 90, sei lá, no início dos anos 90, o relatório de acidentes em esportes de montanha. Até eu lembro que a gente foi fazer uma apresentação aí em São Bento do Sapucaí, num evento que teve, etc. E isso veio desse meu background, vamos dizer assim, na parte de prevenção de acidentes na indústria, e eu conheci uns relatórios de acidentes que eram publicados, ou são publicados anualmente nos Estados Unidos, e tentei fazer alguma coisa no Brasil. Né? Isso acabou não indo para frente por falta de relatos. As pessoas têm sempre medo, né, aversão a relatar acidentes, quase acidentes, comportamentos de risco, porque 100% praticamente é falha humana, né? Então, o sujeito errou, não quer dizer que errou, acaba não indo. Mas a gente publicou 2 desses relatórios de acidentes em esportes de montanha em PDF. A gente tinha um site, o pessoal da Geosfera, não sei se você chegou a conhecer o Johnny Mazzilli, ele abraçou a ideia e ele montou o site, né, era Segurança em Montanha, enfim. Então, a gente sempre procurando empreender dessa maneira, né? Ou seja, na época era mais a escola de atividades ao ar livre, operadora e curso de escalada, e essa primeira outra atividade que foi o projeto Segurança em Montanha, o relatório de acidentes em esportes de montanha. Como eu disse, infelizmente não foi para frente. A gente depois doou isso para a CBME e também não foi para frente o trabalho. Infelizmente, porque era algo realmente que... Bom, eu sempre acreditei e acredito ainda, né, que a gente, para prevenir acidentes, a gente precisa aprender, né, com os erros. Né? Enfim, foi um projeto bem interessante. Mas, enfim, voltando aí a essa parte toda de empreender, né, em 2001, ou seja, em 98, a gente começou a escola de escalada, Parede, ela chamava Parede Esportes de Montanha, e depois virou Parede Escalada e Aventura. Né? Tinha curso de escalada e tinha muitas atividades ao ar livre, desde rafting, a gente guiava a travessia, etc., mas era mais final de semana realmente, era um trabalho paralelo. E aí surgiu a oportunidade, caiu assim no colo da gente, a possibilidade de distribuir, de trazer a Deuter para o Brasil. Né? E como é que isso aconteceu? O Chico morou uns anos em Portugal, quer dizer, uns anos atrás, né, ele morou por 6 meses, se não me engano, em Portugal, e ficou muito amigo do dono de uma loja de equipamentos de montanhismo. E esse cara distribuía a Deuter em Portugal. Então, no início dos anos 2000, a Deuter entrou no movimento de expansão para o mundo inteiro, para sair da Europa e etc. E aí perguntou para esse cara, você não conhece ninguém no Brasil? E o cara falou, conheço uns caras lá que até são do meio, mas não sei, enfim. E aí passou o contato da Deuter, da gente, né, o nosso contato para a Deuter. A Deuter entrou em contato e, enfim, a gente olhou um para a cara do outro e falou, e aí, vamos encarar? Vamos. Juntamos o dinheiro que cada um tinha. A primeira importação foram aproximadamente $2.000, né? Ou seja, rapamos tudo que tinha de dinheiro e trouxemos. A gente não entendia nada de importação, nada disso. Então, fomos atrás de aprender sobre importar, sobre administrar uma empresa. Inclusive, aí eu resolvi fazer a faculdade de administração, né, para não entrar naquela estatística de, sei lá, 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos de vida ou coisa parecida. Resolvi estudar sobre o assunto. E aí começamos. Importação da Deuter, muito pequenininha. A gente tinha uma amiga aqui no Rio, a Yara, que ela era daquelas que vendia de tudo e mais um pouco. Falei, Yara, não está a fim de vender mochila, não? E aí ela começou vendendo aqui no Rio de Janeiro e depois a gente foi, aos poucos, para São Paulo e ir crescendo para o mundo todo, não, para o Brasil todo.
né? Agora, obviamente, não foi nada fácil, porque, como eu falei, a gente tinha pouco dinheiro, pouca experiência, ou nenhuma experiência nisso, e fomos, enfim, metemos a cara e fomos atrás. Na realidade, assim, foi muito mais paixão realmente pelo que a gente fazia, ou que a gente faz, na realidade, até hoje, do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente tem certeza das dificuldades. A gente conhece essas dificuldades todas aqui do Brasil, né? Que não é nada fácil empreender. Importar, então, nem se fala, né? E fomos crescendo devagarzinho. E o legal é que, como a gente trabalhou muito bem, assim, principalmente o marketing da Deuter aqui no Brasil, e você faz parte disso, né? Que lá no começo você já entrou aí como um atleta da Deuter, mas a gente sempre teve muito apoio da Deuter internacional, né? Então, por mais que as vendas no Brasil ou as nossas compras não sejam expressivas como vários outros países, a gente sempre teve muito apoio deles justamente pelo trabalho que a gente desenvolvia aqui e muito graças à paixão que a gente tem pelo que a gente faz, né? Então, enfim, começamos devagarzinho. Eu vou dar um histórico rápido aí, né? Até os dias de hoje, e depois a gente entra em outras questões. Mas a gente sempre cresceu muito, reinvestindo tudo, né? A gente nunca foi do tipo de empresário que divide a conta de pessoa física com pessoa jurídica, né? Na realidade, era ao contrário, era tudo da empresa e se sobrava alguma coisa, a gente pegava, né? E aí até 2000, isso foi em 2001 que a gente começou a trazer a Deuter para o Brasil. E até 2004 eu trabalhei em paralelo ainda na White Martins. O que acho que uns 2 anos antes começou a se dedicar 100% ao negócio. E aí, em 2004, eu passei a me dedicar 100% ao negócio, ou seja, na época, Deuter, né, de importação e distribuição de Deuter. Mas sempre com muito pouco dinheiro. A gente acabou sempre dependendo de capital de terceiros, tipo banco, né, ou financiamento de importação, ou mesmo crédito dado pela marca. O que a gente sabe que no Brasil é algo muito complexo e temerário, inclusive, por causa das oscilações, né? A gente teve alguns sócios no meio do caminho, capitalistas, né, que entravam com dinheiro, passavam um tempo na empresa, depois saíam. Então, são os picos que a gente foi dando de crescimento, né? Tinha uma injeção de capital, a gente importava mais, crescia mais e etc. Mas sempre na corda bamba, porque, de novo, assim, falta capital. Para quem vai importar e distribuir uma marca ou qualquer outra coisa, precisa de muito capital, né? Porque tem que manter estoque. Na realidade, quando a gente fala sei lá, uma marca, vamos lá das marcas mesmo, Deuter, Cito Summit, Camelback, sei lá, você coloca um pedido hoje, e não é pedido todo dia, né? Ou seja, você tem janelas de pedido ao longo do ano, você coloca um pedido hoje, que vai ser produzido, vai levar de 3 a 4 meses para ser produzido, depois vai embarcar, vai levar até 1 mês e meio para chegar no seu estoque. Então, na prática, você tem que planejar, programar para esse tempo todo e depois ainda para uma cobertura de estoque para mais, sei lá, 6 meses, eventualmente. Então, assim, é um chute quase. O mercado nosso aqui é uma variação, uma oscilação danada, não só em termos cambiais, né, em termos do dólar, mas também em termos de compras, né, ou seja, de vendas, né, no caso, das lojas comprando e os consumidores finais comprando. Então, sempre foi muito desafiador e a gente sempre soube que precisava do respaldo de uma empresa ou de, enfim, algum grupo que tivesse realmente dinheiro para isso. A gente quase quebrou muitas vezes. Assim, tinha Natal, que a mercadoria para o Natal, e Natal é, na verdade, novembro, né, que era a melhor época de vendas, sempre foi, porque as lojas estão comprando para as vendas de Natal de dezembro. Hoje em dia tem Black Friday, tem outras coisas assim, mas, enfim, né, historicamente era a melhor temporada de vendas. Assim, por 2 vezes, toda a nossa mercadoria ficou retida na aduana, né, na Receita Federal, na Polícia Federal, lá para nacionalizar, deu canal vermelho, né, que é onde eles param tudo para ver se a carga está ok, se, enfim, documentação está ok e etc. Estava ok sempre, mas aí entrava greve, aquelas operações padrão e etc. Então, o que era para nacionalizar em 15 dias levava, às vezes, 2 meses. E a gente perdia a janela de vendas. Aí, ou seja, tinha que pagar, já tinha pago a mercadoria, né, tinha que pagar os financiamentos, empréstimos, etc., e não tinha vendido nada porque estava tudo parado. Então, assim, isso foram 2 vezes.
fora outros problemas, né? Então, as pessoas acabam olhando a Deuter na loja ou sei lá, no site hoje em dia, né, de compra, e acha que foi fácil chegar ali, mas não, na realidade deu um trabalho danado, né, e um investimento danado de tempo, recursos e etc., para conseguir realmente ter as mercadorias, os produtos, os equipamentos disponíveis no Brasil. E aí, enfim, a gente foi vai crescendo, vai quase quebrando, crescendo, quase quebrando, e a gente sempre procurando um parceiro realmente robusto, né? Até que a gente começou a conversar com o pessoal da Náutica, né? E foi uma conversa de mais de um ano, e aí, em 2009, a gente alinhou as coisas para, na virada de 2009 para 2010, a gente fechar essa parceria e iniciar essa parceria, que basicamente consiste em a Náutica comprou naquela época todo o nosso estoque que a gente tinha. Não era só Deuter mais, a gente tinha Deuter, C2 Summit, Princeton Tech, que depois parou de ser distribuída no Brasil, né? E aí eles compraram todo o nosso estoque, e a partir daí o Kiko e eu passamos a fazer a gestão das marcas no Brasil, dessas marcas e outras que entraram, mas toda a parte de importação, de distribuição, a parte comercial realmente foi para a Náutica, o que nos aliviou muito, porque a gente não precisava ficar naquela de toda vez que vai chegar uma mercadoria, né, se desenrolar para como é que vai pagar a nacionalização, como é que vai fazer, como é que vai acontecer, né? Então, foi uma parceria que começou, como eu disse, em 2010 e, enfim, está aí até hoje, né, com as marcas que hoje a gente trabalha, né? Que as importadas são a Aztec, que é uma marca da própria Náutica, a Camelback, a Deuter, C2 Summit, Durban, que são bicicletas dobráveis mais urbanas, e daqui do Brasil a gente acabou assumindo também a distribuição da Snake, né? Então, essas são as marcas que o Kiko e eu tomamos conta aqui no Brasil, né? Pô, Pedro, a gente fica até sem fôlego, cara, porque, tem que ter muita coragem para, entrar em operações como essa, né, Pedro? Porque a gente sabe que no Brasil, a maior parte da garantia dessa galera e de banco e tudo é o seu patrimônio pessoal, né, meu? Pô, cara, é bastante temeroso, né? O que Muito. você, como empresário, tem mais medo, Pedro, do mercado, entendeu? Da mudança política? O que é qual que é a agonia de uma pessoa que empreende assim? Cara, aqui no Brasil, né, falando de Brasil, porque eu acho que essas questões são diferentes em cada local, né, em cada país, mas aqui no Brasil eu acho que é essa inconstância que a gente tem, essa bagunça toda, essa não previsibilidade. Porque, assim, o dólar. Sim, o dólar é um problema, né, cada vez mais caro, a gente tem uma questão toda de... Ou seja, tudo impacta em tudo, mas vamos isolar aí as questões. O dólar, ele não ser estável é um problema, porque seja 5, mas se for só 5 para o resto da vida é uma coisa. Agora é 5, 5,80, 4 não sei quanto, 5,20. Então, ou seja, é uma oscilação muito grande. Então você paga uma mercadoria, depois ela está 5,80, depois o dólar cai, mas você não pode baixar o preço porque o dólar caiu, porque você já pagou. E aí vale até falar um ponto muito importante. As pessoas criticam muito tudo que é importado, obviamente, e aí falando do nosso mercado, a gente ouve muita crítica, né? Mas o dólar baixou, não baixaram o preço. Não dá para baixar o preço, porque foi pago tudo com dólar mais caro. Então, se o dólar estava 5 e baixou para 3, mas a gente pagou tudo a 5, não tem como baixar para 3, entendeu? Então, essa questão cambial é um problema, sempre foi. E, na realidade, foi uma das coisas daquelas vezes que eu falei que a gente quase quebrou várias vezes, né? Em 2008, quando teve aquela grande crise, que no Brasil, teoricamente, foi só uma marolinha, mas para a gente não, foi um tsunami mesmo, porque naquela época eu tinha convencido a Deuter de nos dar crédito. Essas marcas, nenhuma trabalha com crédito, né? No Brasil é que tem, você paga em não sei quantas vezes. Não, lá é o seguinte, você
paga quer dizer, de uma forma geral, você paga uma parte na hora que coloca o pedido ou quando inicia a produção, e a outra tem que pagar quando vai embarcar. Dependendo da marca, você bota o pedido e só paga na hora que vai embarcar, mas assim, só sai a mercadoria da fábrica na hora que você paga. E aí eu consegui com a Deuter 4 meses de crédito, porque, enfim, fui lá, montei todo um plano de negócios, mostrei o quanto a gente gastava o custo financeiro que a gente tinha de ter que pagar antecipado, a mercadoria viaja um mês e pouco, é nacionalizado, consegui 4 meses. Ótimo. Quando deu a crise, que o dólar passou de, sei lá, X para 2X, quase, eu não lembro mais a cotação, eu tinha uma dívida em dólar. Aí olha que bonito o negócio, né? Então, ou seja, o que eu via virou o dobro. E como aconteceu a crise de uma forma geral, assim, as vendas caíram também. Então, mesmo que eu vendesse 100% do meu estoque naquele dia, eu já não pagava mais o que eu devia para a Deuter, né? Então, ou seja, olha o problema. Aí acho que o Kiko foi junto, eu acho. A gente foi para a Deuter e falou, olha só, a gente vai pagar, mas vai demorar por causa disso. Aí montamos um plano de pagamento quinzenal, né? Remeter dinheiro para eles e etc. E fomos acompanhando, mas falando, gente, vocês não podem parar de fornecer para a gente está atrás realmente de um sócio investidor ou uma empresa que tenha estrutura para suportar essas oscilações do mercado, que foi a Náutica, né? Depois, mas vamos pagar tudo. E pagamos tudo. Na realidade, a gente... essa brincadeirazinha de 2018... a gente pagou tudo para a Deuter, pagou tudo para todos os funcionários, né? Que a gente depois, na migração para a Náutica, a gente acabou tendo que dispensar todo mundo. Na realidade, foi interessante porque a gente conseguiu recolocar todo mundo. Não teve um que a gente não tenha recolocado antes de mandar, de dispensar, né? De demitir. E só imposto. Agora, imposto é violento aqui no Brasil também, né? Porque o governo, não importa o que está acontecendo, o dele é a fatia que sai na frente, né? Aí a gente tomou a decisão de não pagar imposto para pagar lá na frente. E aí a gente levou 10 anos quase para conseguir quitar todos os impostos. Ou seja, o pessoal olha assim, né, que Deuter, os caras são milionários, etc., mas não é bem assim o negócio, né? É muita dedicação, muita paixão, né, pelo que a gente faz e talvez um pouco de loucura também, né? Uma pitadinha de loucura para conseguir passar por tudo isso. E aí, de novo, assim, com a entrada da Náutica, ou seja, com a gente levando tudo para a Náutica, essas partes mais complicadas ficaram a cargo deles, né? E mesmo sendo uma empresa grande, estruturada, enfim, estruturada em todos os sentidos, financeiro e estrutura de pessoal mesmo, também sofre as mesmas questões, e num nível maior, porque aí eles estão falando de distribuição de 15, 16 marcas, né? Ou seja, imagina o volume de estoque em termos de dinheiro, em termos de espaço que aquilo tudo ocupa, né? E o quanto que você tem que ter de capital de giro para dar conta disso tudo, né? Então, uma desses desafios, na realidade, deu uma volta grande aí, mas um dos desafios aí, eu diria que é o cambial, o dólar, né? A moeda estrangeira. Outro é o nosso mercado propriamente dito, que o nosso mercado, a gente olha, tem muita gente que pratica, né, que escala, muita gente que faz caminhada, muita gente que acampa, mas é um mercado muito pequeno, né? E hoje a gente tem uma concorrência muito desleal em função da internet, né? Eu sempre falo com as marcas, quando eles pedem aqueles relatórios, e quem são os concorrentes no Brasil? Concorrente da Deuter Brasil é a Deuter em outros países, além das outras marcas aqui no Brasil, né? Porque como o custo aqui no Brasil é mais elevado, por causa de tributo, né? Principalmente pela toda a cadeia de impostos que a gente tem, uma mochila da Deuter, um saco de dormir, qualquer coisa é mais barato quando você vai para os Estados Unidos ou você vai para a Europa, né? E não é porque a gente está ganhando muito dinheiro, é porque o governo está ganhando muito dinheiro, né, com isso tudo. E então, ou seja, a gente acaba tendo esse tipo de concorrência, mas hoje em dia uma concorrência pior, que são essas marcas chinesas todas, ou as compras nos sites que não pagam nada de imposto, é zero de imposto, chega na casa da pessoa com um frete que não dá para entender como é que funciona aquele frete. Você compra da China uma barraca que é pesada, é volumosa, né, para algo que vai ser pelo correio, um frete de
$1, $2, sei lá, e muito mais barato, né? E aí como é que você vai concorrer? Não é a mesma marca, né? Não é uma mochila da Deuter que você está comprando, mas os caras estão vendendo uma barraca, saco de dormir, uma série de coisas, zero de imposto, entra por caminhos que a gente não sabe quais são, que não são legais, porque como é que você não tributa algo que é acima de $50? Né? Não está certo. Tá? Isso é uma importação ilegal que é feita de alguma maneira, e não existe garantia, assistência técnica, não paga imposto, ou seja, é completamente desfavorável, né? E as pessoas acabam comprando, divulgando, né? Não, é muito mais legal comprar lá no AliExpress ou não sei o quê, mas não veem que isso acaba destruindo o mercado nacional, né? Você vê a quantidade de lojas que vem fechando ao longo do tempo. Você mesmo que está aí vendendo, né, a sua marca Rox, a dificuldade que é de você conseguir fazer com que as lojas comprem. Por quê? Porque elas já não têm mais capital, e uma grande questão aí é justamente essa importação que é feita de forma, eu arriscaria dizer, ilegal, porque por mais que o consumidor não saiba o que está acontecendo, aquilo ali está infringindo leis, sim, né? Leis de tributação, de não sei o quê, e você vai matando o mercado brasileiro, né? Então, daqui a pouco não vai ter loja para comprar equipamento, você vai ter que comprar tudo no exterior. Dá para você dar uma sintetizada para o consumidor, para o montanhista saber hoje qual que é o caminho que uma mochila Deuter leva para sair da Alemanha, quer dizer, né, do Oriente, chegar na loja ou chegar no site? Qual que é o percalço que essa mochila e que você tem como importador? Quer dizer, você não pode chegar lá e comprar 5 mochilas, você tem que comprar tantas mochilas. Essas mochilas vão sair do Oriente, vão estar, demora. Dá uma ideia de custo também de importação disso e como que a coisa vai crescendo até chegar no consumidor final. E, Pedro, tem uma outra, você falou das lojas, né? Tem um outro fenômeno que está acontecendo, que, na verdade, com a pandemia, deu uma acelerada, que é a questão das importadoras, das fábricas, começarem a ter as lojas online próprias, né? Isso está sendo uma saída para vocês conseguir ter um fôlego melhor, para você conseguir sobreviver. Como que isso está funcionando no mercado, Pedro? Bom, eu vou, acho que, voltar um passo atrás ainda da importação lá atrás, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem também uma outra questão. Essas marcas que porque assim, você tem marcas que copiam e você tem marcas que desenvolvem, né? Deuter, Cito Summit, Camelback e outras marcas que existem aqui no próprio Brasil. Vamos falar de, sei lá, Thule, de mochila Thule, Osprey, marcas importantes no Brasil. Você tem a Curto, que desenvolve no Brasil, mas, enfim, falando de marcas que desenvolvem, né, eles desenvolvem, na realidade, não só o equipamento, mas os tecidos. Então, existe uma pesquisa toda em relação às matérias-primas, e hoje em dia é uma preocupação muito grande na questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Então, eles vão atrás e pesquisam os materiais que são resistentes o suficiente para aquelas atividades, mas que não agridam o meio ambiente. Então, você tem hoje já tecidos que são feitos com garrafa PET reciclada, etc, etc. Então, ou seja, tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento das matérias-primas e um trabalho de desenvolvimento e teste dos equipamentos. Então, a gente está falando hoje a Deuter está desenvolvendo, na realidade, ela já finalizou o desenvolvimento das mochilas ou dos equipamentos que são 2022, 2023. Então, ou seja, a gente está falando de 2 anos antes de o produto ser lançado, eles estão sendo trabalhados. Então, você vê o investimento que existe por parte da marca. Bom, beleza, então é lançada a coleção, então, assim, só para as pessoas entenderem, as coleções são lançadas geralmente no meio do ano, nas feiras internacionais, nos Estados Unidos e na Alemanha, que não estão acontecendo por causa da pandemia.
né? Então, são lançadas por volta de junho, julho. Na realidade, os distribuidores passam a conhecer a coleção em maio, quando tem os meetings internacionais, que estão sendo todos online. Junho, julho, o público, né, lojistas e etc., começam a conhecer a coleção, que vai começar a chegar nas distribuidoras no mundo todo lá para janeiro, fevereiro, até março do ano seguinte, de acordo com a produção. Então, você vê que começou a desenvolver 2 anos antes, aí quase um ano antes ela é lançada para realmente começar a chegar nos países, como eu disse, lá para, vamos botar na média, fevereiro do ano seguinte. Bom, então a gente tem que, como eu falei, mais ou menos 3 a 4 meses antes do embarque, colocar o pedido. A gente coloca um pedido e, como você falou, não são 3 mochilas, 5 mochilas, a gente está falando de, sei lá, um container de mochilas, né? Ou seja, é muito equipamento que precisa e investimento que precisa. Bom, então a gente colocou o pedido em outubro, mais ou menos, para embarcar em janeiro, para chegar aqui em meados de fevereiro, início de março. Aí a gente estoca todo esse produto para vender para as lojas, né? E aí as lojas estocam uma pequena parte do produto, que hoje em dia ninguém mais estoca, compra quase que sob demanda, para poder vender para o consumidor final. E aí seja via internet ou seja loja física mesmo, que deu uma diminuída grande. Então, assim, em linhas gerais, é isso, né, que a gente tem de tempo, mais ou menos, que as coisas se comportam. E a gente tem que manter um estoque por 6 meses, porque, como eu falei, as importações elas acontecem 2 ou 3 vezes no ano, dependendo da marca, né, dependendo da empresa. E aí o que acontece e que as coisas ficam caras é que hoje, assim, cada produto tem uma alíquota de imposto de importação diferente, de IPI, de ICMS. ICMS não, depende do estado só, mas de IPI e de imposto de importação são diferentes de acordo com o produto. Mas, na média, aí, falando de Deuter, de novo, de mochilas, o custo de chegada do produto no Brasil é praticamente o dobro, ou um pouco mais hoje em dia do que o dobro que a gente paga no preço da fábrica. Então, eu paguei, hipoteticamente, $10 por aquela mochila, ela já chega no Brasil, só de vir para o Brasil e pagar imposto, etc., por $21 por aí, ou seja, um pouco mais do que o dobro. Agora, mais ainda, na realidade, né? Então, mas, enfim, já explico esse mais ainda daqui a pouco. Então, ela chega pelo mais do que o dobro do preço. Aí, ou seja, a distribuidora precisa ainda colocar uma margem em cima e a loja ainda precisa colocar uma margem em cima. Então, ou seja, a cadeia é longa, né? E está todo mundo ficando milionário com isso? Não, não está. Né? Quem está ficando sempre recebendo muito é o governo, infelizmente. Porque você vê, se as lojas estivessem milionárias, não estavam quebrando, não estavam fechando, né? Se os distribuidores estivessem ficando milionários, você tinha muita marca no Brasil, mas você vê, marca de escalada mesmo, você vê 510, sei lá, entra e sai, lá esportiva entra e sai. Essas marcas todas que são um pouco mais caras não conseguem ficar no Brasil, porque não é sustentável, né, em termos de volume, porque tem que ter volume, infelizmente, e não é sustentável em termos de preço também, muitas vezes. E em termos de o negócio ser saudável, ou seja, gerar dinheiro suficiente para pagar a estrutura que tem que manter no Brasil. Porque, além de tudo, né, além de você ter que ter esse capital todo empregado, você também precisa, enfim, manter uma assistência técnica, né, para poder, por lei, você precisa, né, dar a garantia, assistência técnica. Então, você tem várias questões. E aí eu estava falando sobre o custo, né, que passa de, sei lá, $10 para $21, na realidade agora está mais. Só para vocês terem ideia, o frete, agora nesse período de pandemia, o frete internacional subiu assim 10 vezes. A gente pagava um container mais ou menos, sei lá, $800, $900, o frete do container passou a ser $8.000, $9.000 o preço do frete do container. Então você imagina o impacto disso no produto. Aí as pessoas falam, mas está aumentando muito o preço do equipamento. Tá, mas assim, o dólar passou de, sei lá, de 3 para 5,50, 5,80. O preço do frete não duplicou, não. Ele, né, 10 vezes mais o preço do frete. E assim por diante, né? Então, não é mole. Não é nada fácil, enfim,
manter estoque de equipamento aqui. Por isso que eu falo, gente, aqui no Brasil a gente tem vários problemas, etc., mas se a gente não consumir aqui no Brasil, daqui a pouco não tem... E não estou falando só de montanhismo, não, né? É qualquer coisa, né? Se a gente não trabalha o nosso mercado, daqui a pouco não tem loja de eletrônicos ou de equipamento de montanhismo, de nada disso no Brasil, porque não dá conta, né? Infelizmente. Pô, com certeza, Pedro. Assim, é uma coisa que a gente tem que bater muito, que as pessoas só lembram de marcas que estão no Brasil quando precisa de alguma coisa, né? Na hora de comprar, o cara vai lá no site gringo e tenta trazer no AliExpress e tal. Mas, pô, existe uma estratégia das empresas, vamos colocar de uma forma certa mesmo, as empresas decentes, cara, que é de fomentar o montanhismo, não é só fomentar o nome da marca, né? E é uma estratégia de ter vias de escaladas legais, projetos como vários que vocês já fizeram e apoiaram, né? O Acidente Montanha era um projeto muito, muito importante, de apoiar atletas, pessoas que inspiram, expedições, enfim. Fala um pouco também dessa estratégia, Pedro. Como que você vê isso e como que impacta tanto a marca quanto o esporte? Você diz a estratégia o desenvolvimento do esporte ou da atividade aqui no Brasil? Exato. O que você pensa e qual que é a sua visão hoje do mercado versus esporte, né? A relação de simbiose que vocês têm. Bom, assim, de uma forma geral, obviamente, se a gente não ajuda a fomentar o mercado, é o próprio mercado que passa a diminuir, né? Infelizmente, não existe enfim, um trabalho que envolva realmente todos os players do mercado, todas as marcas ou as lojas, etc., porque acaba que, como existe uma concorrência, acho que cada um acaba meio que criando um projeto separado. A gente sempre acreditou nas parcerias. É claro que muitas vezes você não vai conseguir fazer uma parceria com uma marca que é super concorrente, né, em algum projeto, mas em outras coisas, eventualmente, a gente consegue. Então, por exemplo, com o Deuter, desde 2014, a gente faz a Expedição Deuter, que é um evento da marca, mas a gente traz tudo quanto é marca parceira possível para estar dentro do projeto, né? Então, acabar desenvolvendo de uma ação de marketing, obviamente, mas a gente acaba trabalhando o fomento aí de, por exemplo, o próprio guia, que é o Ivo, né, lá da Serra dos Órgãos Expedições, que, em vez de a gente ir sozinho, não, vamos trazer um parceiro junto aqui, vamos trazer outras marcas parceiras para engrossar o caldo, e assim por diante. Então, a gente sempre tem eu estou falando da Expedição Deuter, mas a gente sempre faz esse tipo de ação. Quando a gente vai fazer alguma ação, a gente procura sempre trazer o máximo de parceiros juntos. E aí, há algum tempo atrás, na verdade, 2016, antes disso, mas eu comecei em 2016, eu lancei o projeto Gear Tips, que na realidade veio inicialmente para poder dar um suporte às marcas que a gente trabalhava, mas logo eu direcionei para ser um negócio à parte realmente, ou seja, um outro empreendimento, por assim dizer. Em que a ideia inicial ou principal é gerar conteúdo técnico para que as pessoas consigam entender as diferenças dos equipamentos para conseguir realmente comprar o que é adequado para a sua atividade. A gente sempre vê muito pessoas que estão ou que desperdiçaram dinheiro porque compraram o equipamento errado, ou de repente até abandonaram a atividade porque estavam com o equipamento inadequado. É muito comum. Por que as pessoas que não praticam atividades ao ar livre acabam associando acampar a passar perrengue? Porque o histórico de grande parte das pessoas foi comprar no supermercado uma barraca daquelas bem simples, baratas, mas muito simples, e vai acampar, sei lá, na Ilha Grande, chove, o sujeito fica com a barraca inundada e passou um perrengue danado, nunca mais vai querer fazer a atividade. Então, a ideia do projeto é trazer realmente esse conhecimento todo para que as pessoas possam acertar mais na hora da compra. Só que o projeto, obviamente, foi crescendo e hoje a gente procura trazer a maior quantidade de marcas possível para dentro do projeto, né? Então, inclusive marcas, porque aí, de novo, não é um projeto que seja da Deuter ou da Proativa, que é a nossa empresa que
fazia parte de distribuição, mas é um projeto independente, né? Então, esse é o nosso objetivo, de trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais parceiros, né? E fomentar o trabalho dos parceiros. Ou seja, a gente criou, junto disso, o Gear Tips Club, que é uma possibilidade das pessoas conseguirem, inclusive, acessar esses equipamentos ou produtos e serviços com desconto, né, um preço mais acessível, mas, por outro lado, a gente divulga todo o trabalho de guias, né, das escolas de aventura, por exemplo, como você aí, né, e outras que existem no Brasil, das marcas, das lojas, das agências e operadoras, dos guias e condutores, de hospedagem também. A gente vem crescendo nesse projeto para justamente dar o máximo de visibilidade possível para as pessoas que estão envolvidas no mercado, né? Nesse ecossistema de atividades ao ar livre, enfim, de esporte de aventura, ou como queiram chamar, né? Então, isso vem crescendo e a gente vem trazendo, conectando mais pessoas, conectando mais parceiros para que a gente conseguiu conquistar, né, e vem conseguindo conquistar. A gente lançou, e você participou já das 2 edições, o primeiro e o segundo congresso de trekking, por exemplo, congressos online. A gente já teve já chegou em mais de 40 mil pessoas que assistiram às palestras dos congressos, né? Então, é uma forma da gente mostrar não só o trabalho das pessoas, mas, principalmente, dar informações para as pessoas de como elas podem ingressar nessas atividades, né? No primeiro congresso, você lembra, a gente falou muito sobre os equipamentos, os diversos grupos de equipamentos, no caso, para trekking especificamente, né? No segundo, a gente já colocou outras coisas, mas, enfim, são enfim, projetos que a gente desenvolve que têm um custo não só financeiro, mas também intelectual, humano, né? De pessoas trabalhando, e algo que é gratuito para o consumidor final, né? Então, são informações, palestras. Ano passado, por exemplo, eu entrei num projeto maluco dentro do Gear Tips, que foi o 365 Tips. Foi um vídeo por dia. Na verdade, foram 366, né? Porque ano bissexto, eram para ser só 365. Aí, já que já tinha feito tanto, eu fiz o último dia também e pronto, né? Ou seja, um vídeo por dia. E com o objetivo realmente de mostrar os diferentes equipamentos que existem, dar dicas sobre tecnologias e etc, né? Então, de novo, para o público é gratuito, né? Ou seja, não é cobrado nada disso, né? E é um investimento que é grande, de tempo, né? de recursos mesmo, de edição de vídeo e etc, né? Então, ou seja, a gente acaba fazendo muita coisa, tendo muita ideia, né? O difícil é implementar tudo que a gente tem de ideia para fazer, né? Ô, Pedro, eu sou muito fã do 365 Tips, meu. Cara, várias sacadas. Pô, às vezes você passa despercebido, meu. A gente independente de ser profissional, de você estar sempre na montanha, tem algumas coisas que às vezes passa despercebido. Pô, é muito, muito legal, meu. Não tem a ver só com as marcas que vocês representam. Cara, é uma aula que as pessoas deveriam estar vendo. É um drops, né, meu? Mesmo a forma que o cara tá vendo ali a vida das pessoas, um monte de vídeo nada a ver na rede social, cara. Importante, meu. Acompanho, que é muito, muito legal. Tá, mas a ideia, passado um ano, é reprisar, né, Pedro? Esse conteúdo que você diz? Sim. Bom, ele está lá, né? Porque está no YouTube, então aquilo continua lá. Agora a gente está criando um conteúdo, estou tentando entrar na cadência de novo, né? De um por semana agora, ou seja, bem menos, mas uns conteúdos um pouco mais aprofundados. A gente lançou um negócio que, bom, eu pelo menos gosto disso, mas que é entender um pouco mais realmente sobre algum determinado equipamento. Então a gente criou um quadro chamado Gear Tips Lab, é o laboratório do Gear Tips. Então a gente... eu estou, inclusive, não sei se dá para ouvir um pi no fundo aí, é um teste que está rolando aqui do lado. Eu estou testando 4 canecas aquelas canecas térmicas, né, de aço inox. Tem ali uma da 360, que é a marca da Sea to Summit, uma da Camelback, uma da Stanley e uma da Náutica. Então estão as 4 ali. A temperatura eu comecei com a temperatura do líquido lá dentro a 2 graus, né? E aí eu coloco os termômetros dentro lá e etc. Então, esse pi é que não sei se dá para ouvir aí de vez em quando, mas que a cada 1 minuto ele registra, né,
a leitura de temperatura, né? Então, depois eu monto um gráfico lá mostrando toda a elevação da temperatura de 2 graus até, sei lá, 20, 25 graus, que vai ser o máximo que vai atingir, para compartilhar depois com as pessoas um comparativo real, né? E não a percepção só de que se esquentou mais rápido ou mais... se a cerveja ficou quente mais rápido ou não, né? Por assim dizer. Então, e com fogareiro, a gente também já fez não publiquei o vídeo ainda, mas enfim, eu gosto muito de estudar sobre essa parte toda de tecnologia mesmo, né? Dos testes que são feitos e etc., e aí eu vou estudar sobre os testes em fogareiro, né? Porque a gente sabe que existem não só fogareiros diferentes, obviamente, mas condições diferentes de uso, né, dos fogareiros. Se você está no nível do mar, se você está em alta montanha, ou sei lá, no meio do caminho ali, se está ventando, se não está, se está mais frio, se está mais quente, enfim, você tem condições diferentes e vão fazer com que a eficiência do fogareiro também seja diferente. Mas como é que a gente compara os fogareiros, né? Com base, obviamente, no consumo, né, no consumo de combustível dele, com base no quão rápido ele consegue elevar a água da temperatura A até a temperatura B, né? Então, eu fui atrás e descobri um teste de um pessoal nos Estados Unidos, que eles chamam, o nome do teste é Stove Bench Protocol, é o protocolo Stove Bench, em que eles criam umas fórmulas, etc. Então, a gente começou a fazer os testes. Eu já fiz um com o Spark, da Aztec, e a minha ideia é fazer esse mesmo teste, replicar para todos os fogareiros que são vendidos no Brasil. Fogareiros traz como resultado comparações mais assertivas dos equipamentos, né? Então, aí a gente faz com não só o termômetro mesmo, esse termopar que vai dentro, câmera térmica, enfim, uma série de coisas, enfim, tecnológicas que enfim, vão ser muito legais, né? Pô, Pedro, muito legal o papo, velho. Te agradeço demais. Tenho certeza que o pessoal vai curtir, entender como que é o trabalho por trás de trazer os nossos equipamentos, pô, esse trabalho que vocês têm de fomentar o esporte. Meu velho, desejo muita saúde para você e para as empresas, que vocês continuem esse trabalho legal. E a parceria que vocês têm com o mercado nessa forma sadia, pô, velho, é louvável. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço a presença aqui no On The Rocks. E em breve, vamos até falar, né? Em breve teremos, no segundo semestre aí, eu sei que podcast ou esses conteúdos todos acabam ficando eternizados, mas segundo semestre, em agosto, a gente tem um evento aí, né? O Gear Tips Climbing Experience, que se não for a pandemia, a gente consegue fazer, né? Vamos ver o que acontece. Era para ser primeiro semestre, tivemos que adiar, mas vamos ver, vai ser um evento bem legal aí para quem quiser depois dar uma conferida lá no nosso site do Gear Tips, que tem as informações todas. Com certeza, Pedro. Grande abraço, meu velho. Obrigado, Eliseu. Abraço. Rox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rox.com.br e permita-se essa liberdade. Rox é ROCX.